Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez não é o Talking Science, dessa vez é um especial de fim de ano. E você que está entrando agora comigo aqui, fica aí, assiste. Para quem vai assistir pela gravação, assiste até o final, porque vai ter muita coisa legal hoje. O intuito da nossa conversa hoje é tentar hoje e quinta-feira a gente vai fazer live. Hoje às 8, quinta às 8 também. E essas lives têm por objetivo interagir com vocês, né? Essa live ela é uma live interativa, onde vocês perguntam, eu respondo, mas eu vou trazer alguns temas que foram questões levantadas nas últimas caixas de perguntas que vocês colocaram aqui comigo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver entrando aí, por favor, fale de onde vocês são. É sempre legal saber o estado, por vezes o país, né? Cada um de um canto do Brasil e do mundo. Então, de onde você é, digita aí no comentário, deixa eu saber um pouco de você. E a gente começa o conteúdo aqui, que sem dúvida esse conteúdo vai trazer muita coisa legal para vocês. Me digam se o áudio tá ok também. Como é que tá o áudio para vocês aí? Se a gravação tá ok. Se tudo tiver ok, é só digitar da onde vocês são, da onde vocês estão me ouvindo. Para que a gente continue. Eu já recebi aqui a primeira mensagem da Manuela. Meu sonho é comprar um curso seu. Manuela, fica ligada aí no perfil, porque como eu havia falado, eu não vou mais colocar cursos online à venda, até porque eu fiz 2 cursos e esses 2 cursos eles não vão ficar mais disponíveis à venda, tá? Na verdade, esses cursos são presentes para os membros da comunidade de fisiologia, que vai muito além de um curso. Essa comunidade é uma comunidade onde a gente conversa, interage, tem aulas, lives exclusivas minha com os membros da comunidade, e não é só live onde eu falo, né? É uma live interativa onde todo mundo aparece ao vivo, todo mundo conversa, e lá esses membros têm acesso a todos os meus cursos de forma gratuita. Então é o curso de emagrecimento, o curso de capacidade muscular, o curso de prescrição que virá em breve. Então vai ser assim, por intermédio da comunidade, que vocês terão acesso aos cursos online, e só ficar ligado aí que quando abrir a comunidade você pode participar, vai ficar aberto aí para todos vocês. Eu estou vendo aí o pessoal de outras regiões, né? São Paulo, SP, Santa Catarina. Um abraço para todo mundo aí de São Paulo, de Santa Catarina. Bom, essa foi uma live surpresa, eu não avisei nada, nem ninguém, então eu conto muito com vocês agora. Tem esse avião aqui, toca nesse avião, e esse avião ele vai direcionar para alguns dos seus seguidores, né? Então, pelo menos 3 pessoas, seleciona aí 3 pessoas e encaminha essa live para que a gente possa aumentar um pouco mais a interação. E, feito isso, só comentar aí que compartilhou. Quem compartilhou, por favor, avisa, para a gente já começar a falar um pouco do tema da nossa live aí, do tema que foi objetivado para essa conversa, que nada mais, nada menos é um tema indefinido, um tema que ficou em aberto, mas que vai responder a pergunta de vocês. Estou vendo a galera aí de Teresina, Piauí. Um abraço, Iago. Quem compartilhou, é só dizer aí, compartilhei. É sempre legal, eu dou um salve para vocês aqui. E aí a gente começa aí a nossa conversa com as perguntas, né? Fala, Fernando. Salve, cara. Um abraço aí para toda a região de Goiânia. Bom, vamos lá. Espero que vocês tenham compartilhado, tenham feito aí as honras e vamos... Obrigado aí pelo compartilhamento, Fernando. Muito obrigado, irmão. Obrigado, Manuela. Valeu por compartilhar. Obrigado a todos vocês que compartilharam e também não falaram, né? Tem gente que fica com vergonha. Não tem problema nenhum. Obrigado aí. Vamos ao que interessa, vamos às conversas. Essa semana eu abri aí várias caixas de perguntas no meu Instagram, e dentro dessas caixas de perguntas eu percebi que recorrentemente muitas perguntas relacionadas a emagrecimento, o que é emagrecer de fato. Obrigado, Iago, pelo compartilhamento. Muitas questões sendo levantadas para esse ponto, né?
E agora a gente vai tentar esclarecer isso aqui. Então, a primeira questão que eu percebi foi, afinal, o que é emagrecer? Né? Essa foi uma pergunta muito recorrente. Quem acompanhou ao longo desse ano e do ano passado, eu fiz especialmente esse ano uma sequência de semanas assim voltadas para o ensino gratuito sobre o emagrecimento. E já fiquem ligados, porque 2021 já vai começar nesse esquenta aí também que eu vou fazer para vocês. E quando a gente fala de emagrecimento por muitos anos, né, se você procurar aí no Google, se você procurar qualquer tipo de definição, o emagrecimento ele vai estar classificado como o ato de se tornar magro ou de emagrecer ou de reduzir o peso, né? E quando a gente fala desse emagrecer e reduzir peso, muitas vezes as pessoas associam o emagrecimento à redução de peso e nem sempre o emagrecimento ele vai estar associado à redução de peso e emagrecimento não necessariamente significa perder peso. Por que eu estou falando isso? Imaginem o seguinte, imaginem que hoje eu tenho aqui, vou dar uma situação hipotética, uma história, né? Eu pese 90, vamos arredondar, eu peso 100 quilos, sendo que com esses 100 quilos eu tenho um percentual de gordura de 10%. É uma situação hipotética. Então, o meu peso é 100 quilos e o meu percentual de gordura é relativamente baixo. É baixo, na verdade, 10%. Se eu paro de treinar e começo a me tornar sedentário novamente e me alimentar de forma não saudável, o que acontece com o meu organismo? A massa muscular ela tende a reduzir e o tecido adiposo ele tende a aumentar o seu estoque de triglicerídeo, de gordura corporal. Só que tem um porém, a gordura ela é menos densa do que o tecido muscular. Então, quando a gente pensa em 1 kg de músculo, a gente está pensando num volume muito menor do que 1 kg de gordura, que tem uma densidade menor e, consequentemente, ocupa um espaço maior. Então, quando a gente pensa nessa questão de densidade, por vezes eu posso estar ganhando gordura, perdendo massa muscular, e ao invés de estar com o meu peso estagnado, eu posso estar diminuindo o peso e, consequentemente, aumentando o meu nível, meu grau de adiposidade. Então, imaginem essa condição. Eu com 100 quilos, com 10% de gordura. Então, se emagrecer fosse só perder peso, eu poderia dizer que ao parar de treinar e comer besteira, o meu peso iria reduzir, porque minha musculatura, consequentemente, ia diminuir o seu tamanho, minha massa muscular ia reduzir, mas meu tecido adiposo estaria aumentando e eu estaria passando por um processo de engorda, ainda que perdendo peso, por uma vez que a gordura é menos densa que o músculo. Fica claro para vocês? Então, nem sempre o emagrecimento ele vai estar associado à perda de peso. Numa condição de indivíduo treinado, por exemplo, que deixa de treinar e passa para um estado sedentário e se alimenta de alimentos altamente densos, palatáveis, devido a essa diferença de densidade entre gordura e músculo, por vezes o indivíduo pode estar perdendo peso, mas está ganhando gordura corporal e isso não necessariamente significa que esse cara está emagrecendo. Então, quando a gente fala de emagrecimento, o emagrecimento, por mais que por muitos anos ele tenha sido definido como o ato de se tornar magro, de perder peso ou de reduzir gordura corporal, ele não se limita somente a isso. E por isso é importante deixar isso claro aqui para vocês. Porque muitas vezes as pessoas acham que emagrecimento significa perder peso e não é. Pô, Thiago, estou em São Paulo, pandemia, infelizmente não rola, não dá, irmão. Então vamos lá. Quando se trata dessa relação de emagrecimento e quando se trata dessa relação de perder peso, ainda dentro desse contexto, dentro do contexto de emagrecimento e perda de peso, se você foca somente na perda de peso ou na perda de gordura corporal, esse emagrecimento está fadado ao fracasso. Esse emagrecimento ele pode até ocorrer, mas ele pode não ser sustentável. Se o indivíduo inicia o processo de emagrecimento associando emagrecer com perder peso, perder gordura e ganhar massa muscular e restringe o emagrecimento somente a esses pontos, quando esse indivíduo atingir o seu objetivo, é bem provável que esse indivíduo ele vai retomar a sua condição inicial que o levou a querer perder peso.
Então é importante deixar claro para vocês aqui que nos últimos 2 anos o que vem se falando aí sobre emagrecimento, sobre o processo de engorda e o processo de emagrecimento, é que eles estão, tanto a engorda quanto o emagrecimento, estão relacionados a componentes multifatoriais. E isso já é algo que eu venho falando aqui desde a primeira semana do emagrecimento. Para os membros da comunidade aí, o Nixon, eu já vi que está aí. Ele sabe bem porque ele participou da nossa última reunião. Nixon, se quiser aparecer aí depois, é só falar. E o emagrecimento, ele é um processo multifatorial. Então, dentro desse contexto multifatorial, se eu entendo que há uma relação entre várias, e aí parece estranho, né? Variáveis, eu começo a perceber que eu não posso restringir o emagrecimento somente à perda de peso. Então, o que é necessário entender quanto ao que é de fato emagrecer? Emagrecer nada mais é do que uma mudança de hábito e de comportamento, que consequentemente vai levar a uma mudança na estrutura física corporal. Isso começa desde os seus hábitos como alimentação, níveis de atividade física, subir e descer escada, andar a pé ao invés de andar de carro, exercício físico, hábitos com relação ao sono, com relação à escolha do alimento propriamente dita. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a consequência do emagrecimento é a redução de peso e, consequentemente, a redução da adiposidade corporal. Essa redução de peso e essa redução de adiposidade corporal, ela ocorre como consequência da mudança de hábito. Então, entendam bem, emagrecer não é reduzir gordura somente e não é aumentar massa muscular somente. Isso é resultado da mudança de hábito, porque se não houver mudança de hábito e não houver mudança de comportamento, consequentemente, esses indivíduos, ao emagrecerem, eles retomam ou tendem a retomar a ganhar peso novamente. E isso não é algo que eu estou falando. É um estudo de 2012, publicado na revista International of Obesity, se eu não me engano é do grupo da Nature. Eles mostraram que os indivíduos que tiveram mudança de hábitos e que se inseriram em algum programa de exercício físico, esses indivíduos tiveram menor taxa de reganho de peso. Então, quando o indivíduo simplesmente ele emagrece por emagrecer, porque ele quer reduzir o percentual de gordura, porque ele quer aumentar a massa muscular, mas ele não entende que é necessário uma mudança de hábito, ao chegar no resultado que ele pleiteava, ele tende a abandonar porque ele não aderiu novos hábitos. Então, se eu tivesse que definir o emagrecimento de uma forma mais ampla para vocês, o emagrecimento é resultado de uma mudança de hábito, de uma mudança funcional que leva a modificações estruturais e morfológicas, né, da composição corporal desse indivíduo. E isso, consequentemente, traz inúmeros benefícios, né, como, por exemplo, melhora da função cardíaca, da função renal, da função hepática, da função vascular, melhora do sistema muscular como um todo, não só no músculo como agente de produção de força, de produção de energia, mas o músculo também como órgão endócrino, isso é importante. O músculo de indivíduos magros que se exercitam, eles tendem a secretar, e a gente já sabe isso, que o músculo ele atua como um órgão endócrino. Esse músculo ele tende a secretar uma série de hormônios, são hormônios peptídicos chamados de miocinas, que vão atuar no organismo de maneira a regular a formação de novas mitocôndrias, a atividade metabólica do organismo como um todo, de órgãos como, por exemplo, o fígado, o tecido adiposo, o cérebro, gerando efeito neuroprotetor. Então, sem dúvida, o emagrecer saudável, né, e o próprio nome já diz, traz uma série de benefícios para a saúde desses indivíduos que buscam o processo de emagrecimento. Ficou claro para vocês aí essa relação de emagrecimento? Se sim, é só mandar um joinha e a gente continua. Tem mais pergunta aí que foi levantada que eu quero responder para vocês, então sejam rápidos nas respostas. Manuela super ativa na live de hoje aí, obrigado Manuela, Iago também,
Obrigado, Iago. Que bom que ficou claro. Valeu, Rodrigo. Valeu, Flávio. Obrigado aí, pessoal. Fico feliz, Laila. Fico feliz que tenha ficado claro para todos vocês. Então, vamos lá para a segunda questão, né? Como explicar, e essa pergunta eu recebi ainda agora, né? Como explicar para alguém que emagrecimento vai além de contar calorias? Essa foi uma segunda pergunta aí que eu recebi. E agora eu quero deixar aqui, vamos tentar ser o mais objetivo e o mais claro possível para vocês. Como explicar para alguém que emagrecimento vai além de contar calorias? Vamos lá. Se alguém acha que emagrecer é somente reduzir quilocalorias da dieta, essa pessoa está muito enganada. Por que eu falo isso? Porque emagrecimento não necessariamente significa ser só reduzir quilocalorias da dieta. Por vezes, o emagrecimento, e aí eu falo de um emagrecimento sustentável, se esse indivíduo for exposto a uma redução calórica ou um gasto energético muito acentuado, de forma abrupta, aguda, de forma rápida, a tendência que esse emagrecimento não seja sustentável é muito alta. Por quê? Uma vez que o organismo ele tem a sua homeostase, o seu gasto energético de repouso basal para se manter, se eu pensar que só reduzir quilocalorias significa emagrecer, quanto mais calorias eu reduzir, mais eu emagreço. E a lógica biológica não é assim. Se você restringe demais as calorias de uma dieta, ou se você gasta demais quilocalorias durante um exercício, com um volume muito acentuado de treinamento, é natural da nossa fisiologia modular a nossa secreção hormonal para que modifique a nossa atividade metabólica e, consequentemente, o nosso organismo gaste menos. Como isso acontece? Vou dar 2 exemplos que eu sempre falo e que eu gosto muito de citar. O primeiro exemplo é o hormônio tireoidiano. Muitas pessoas acham que chegam num ponto que eu não consigo emagrecer, por mais que eu reduza as quilocalorias, eu sempre me encontro cansado, mas eu não emagreço. Claro, seus níveis de T3 e T4, a sua função tireoidiana ela vai reduzir, porque se o déficit energético for muito acentuado, o seu corpo entende que seu metabolismo precisa baixar a sua atividade para preservar energia para as atividades vitais do seu organismo. O outro ponto é o hormônio corticosteroide, né? No caso, mais especificamente, o cortisol. Excessos de volumes acentuados de exercício associado com uma restrição energética severa está associada a uma secreção acentuada do cortisol. O cortisol é um hormônio que vai atuar de maneira a reduzir a atividade metabólica, a armazenar ainda mais conteúdos de triglicerídeo dentro do tecido adiposo e, consequentemente, a pessoa se encontra com déficit de energia e com dificuldade de mobilizar a gordura, principalmente a gordura subcutânea. Então, a que ponto eu quero chegar? Não necessariamente, não é uma lógica tão linear de quanto mais calorias eu reduzo, ou seja, quanto menos calorias eu consumo, mais eu vou emagrecer. É necessário um planejamento de quilocalorias ao longo desse período de emagrecimento para que você não agrida o seu organismo a ponto de sofrer essas modulações hormonais severas induzidas pela restrição calórica. Consequentemente, e aí por isso que eu falo para vocês, não façam nada de orelhada, é extremamente importante o trabalho do nutricionista, porque não é só sobre reduzir quilocalorias, mas de entender o papel funcional de cada nutriente, de cada alimento, assim como das quilocalorias, para que você consiga direcionar o seu organismo para um gasto energético mais eficiente, de maneira que você consiga sustentar o seu funcionamento mitocondrial, manter a sua capacidade energética, manter a sua atividade metabólica, manter essas secreções hormonais dentro de níveis fisiologicamente adequados. Então, por muitas vezes, o que eu vejo são pessoas que acham que entendem de nutrição, que acham que sabem o que é fazer dieta, que começam planejamentos da sua própria cabeça e que, quando reduzem o peso dentro do esperado, passam por um efeito de rebote, que é justamente quando sai do processo de restrição, entra num processo de compulsão. Por isso a importância do nutricionista aliado ao treinador,
Porque não é só sobre contar calorias, mas sobre entender o papel funcional do alimento, entender o quanto de quilocaloria pode ser restringida para que esse indivíduo consiga ser levado a um estado fisiológico que favoreça a modificação da composição corporal. Ficou claro para vocês? Aí, Jéssica tá aí, essa foi uma pergunta da Jéssica, muito boa pergunta. Eu tentei dar um panorama muito mais amplo. Agora, como que você vai responder isso para o seu aluno? É o seguinte: quanto mais quilocaloria você reduzir da sua dieta, você acha que você vai emagrecer? Provavelmente ele vai falar que sim. Aí você explica para ele que não, que o metabolismo vai entender que há um déficit energético muito alto e que ele vai reduzir a sua atividade. Então, é necessário uma quantidade específica de calorias para que haja um emagrecimento. E aí, se ele perguntar qual é, você fala para ele: procura um nutricionista que ele vai saber como montar a sua dieta para que você emagreça. E resumiu a conversa. Estou vendo aqui alguns comentários, vou deslizar para ler. Perfeito. Obrigado. Às vezes o T3 e o T4 estão ok, sendo necessário aliviar o T3 reverso. Perfeito. Isso é importante falar. Fico feliz aí, eu adoro os conteúdos do Leonardo. Um dos melhores podcasts que eu ouvi foi uma entrevista com você. Deve ter sido da Júlia, né? Que fala sobre tecido adiposo, provavelmente. E hoje eu vou falar um pouco de tecido adiposo também. Manuela, super, valeu, obrigado, pessoal. Eu fico feliz aí que vocês estejam gostando, né? Uma pergunta que apareceu aqui também é essa aqui que eu vou responder agora, da Pulse Nutrition BR. Você acredita que o ideal é ir alternando as estratégias? Bom, eu não sei se tem um ideal. A verdade é que a gente sempre busca, né, o que é ideal, o que é melhor. Mas isso é uma avaliação que vai depender muito de cada paciente ou de cada aluno. Tem aluno que é metódico, que gosta de seguir planejamento, que gosta de seguir um modelo mais linear, escalonado. E para esse indivíduo, você precisa planejar a longo prazo e seguir uma estratégia mais constante. Tem alunos ou clientes que não necessariamente vão responder bem assim. E para esses indivíduos, você precisa de um modelo de periodização ondulatório, em bloco, ou algo mais variado. O que eu estou querendo dizer? Você precisa alternar essas estratégias. Se tratando de organismo, muitas pessoas deixam de ter paciência e ficam no discurso de que é necessário alternar o máximo possível para que você dê sustos, né, entre aspas, no seu organismo. Acontece que o nosso organismo ele também precisa de constância quando a gente pensa em emagrecimento. Principalmente quando a gente pensa em adaptações de treinamento. Como eu já falei várias vezes aqui, o exercício ele tem um papel informacional, vamos dizer assim, ou informativo. Ele vai modificar o funcionamento da célula, alterando a forma como essa célula vai expressar os seus genes, que nada mais são do que a expressão de RNAs que vão formar novas proteínas, e essas proteínas elas vão compor a estrutura e a capacidade funcional daquele tecido. Sendo assim, o exercício ele tem um papel fundamental para aumentar a capacidade funcional e melhorar a estrutura, por exemplo, do tecido muscular, do tecido adiposo, de diferentes tecidos. E para que isso aconteça a nível macro, ao ponto do tecido sofrer uma modificação, no músculo ele aumentar de tamanho, no tecido adiposo ele reduzir o estoque de triglicerídeos, metabolizar melhor a gordura, é necessário uma constância. O problema é que as pessoas se apegam a esse processo rápido, a essas promessas milagrosas de emagrecimento rápido e esquecem que é fundamental a constância para que haja a modificação e o emagrecimento. E por muitas das vezes elas não experimentam o emagrecimento de fato, elas experimentam uma modificação da composição corporal, que não necessariamente vai estar associada ao emagrecimento e que por muitas das vezes está mais relacionada com o rebote ou com o estado compulsório. Então, ainda dentro dessa pergunta, o que é ideal dentro dessas estratégias? O ideal é o que faça o indivíduo ter constância, seja no exercício, seja na boa alimentação. E dentro disso, é fundamental você entender o perfil do seu cliente, do seu aluno, do seu
paciente como nutricionista, né? E dentro desse perfil você traçar um planejamento baseado na sua maior adesão. Isso faz com que haja maior sucesso aí dentro desse contexto de emagrecimento, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu nunca sei usar esses negócios de pergunta aqui, eu anoto tudo no caderno, pra vocês terem noção, ó, tá tudo anotadinho aqui, e aí eu vou olhando aqui o que dá para olhar. Bom, tem uma outra pergunta, de onde surgiu a minha motivação aí, né, para a redução de peso. Não sei se vocês sabem, mas nos últimos 6, nossa, tô suando aqui, nos últimos 6 ou 7 meses, eu experimentei aí de um processo de redução de peso que para mim, né, não foi fruto só desses últimos 6 ou 7 meses, é fruto de uma vida inteira de treinamento, né, eu treino desde os meus 15 anos, então o que levou, né, eu a perder peso, o que aconteceu aí comigo? Bom, então como que eu perdi peso, o que aconteceu, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu quero trazer aqui para vocês de novo. Com relação ao meu emagrecimento e não à minha perda de peso, uma vez que eu já tenha deixado claro isso para vocês. O que fez eu querer emagrecer foi o que aconteceu comigo em março, se eu não me engano, maio, não lembro. Eu sofri um acidente, né, de carro, passei por um susto. E depois desse susto, né, dizem que depois de um grande susto, o ser humano ele vira a chave no cérebro e ele muda um pouco de comportamento, é normal. E graças a Deus eu mudei isso para o bem. Eu percebi que por muito tempo a minha vida estava muito no automático de trabalha, estuda e trabalha, estuda, e eu estava deixando de curtir coisas como, por exemplo, minha família, de ter contato mais íntimo com os meus amigos. A minha rotina de treinamento ela já não existia. E foi isso que aconteceu, né? Na minha graduação, eu com 18, 19, até os 22 anos, eu tinha o corpo que eu tenho hoje, né? O peso que eu tenho hoje, a composição corporal que eu tenho hoje. E ao longo, né, da minha formação, né, pós-graduação, mestrado, início do doutorado, e para, como vocês muito bem sabem, né, fazer mestrado, doutorado, requer um nível de esforço, atenção, empenho muito grande. E aí eu abri mão do tempo de exercício para poder dar conta de trabalhar, de estudar, de tudo. E depois desse susto eu resolvi colocar o exercício e meus hábitos alimentares como prioridade. E é isso que está acontecendo. Basicamente eu não estou tomando nada que me leve a isso, eu não estou fazendo nada além do que mudar os meus hábitos. E talvez essa seja a grande chave impulsionadora desses resultados. Então, de abril ou maio para cá, eu resolvi, né, mudar a minha dieta, não eu mudar, mas ir ao nutricionista de fato. Então, o Niedson, a Júlia, a principal dentro desse contexto, a Adriana, né, modificaram, trabalharam comigo no meu contexto alimentar, e eu particularmente resolvi colocar em prática o que é ensinado para vocês aqui, o que é ensinado nas semanas de emagrecimento, no meu curso de emagrecimento e na comunidade de fisiologia aplicada ao emagrecimento. E aí de lá para cá eu teve aí uma queda de 28 quilos mais ou menos, né? Eu saí de 112, agora eu fico variando ali, né, entre 86 e 89, e também aumento de massa muscular. Então, é claro que se vocês pensarem, nossa, mas você mudou tão rápido, tanto peso perdido em tão pouco tempo, na verdade não. A verdade é que quando eu estava com 112, eu estava com 112, mas com a massa muscular também alta, né? Eu estava com muita retenção de líquido e um percentual de gordura também um pouquinho elevado. Então, indivíduos treinados, né, que voltam ou tentam ajustar o planejamento alimentar, eles tendem a responder mais rápido. Então, houve uma resposta mais rápida por conta do meu contexto de treinabilidade prévia em relação a isso. Então, o que me impulsionou foi ver o meu estado de saúde, ver o que, embora, né, eu estude há anos, que esses processos relacionados à regulação de metabolismo, relacionado à mobilização de triglicerídeo, de gordura no organismo, e resolvi simplesmente colocar em prática com base no susto que eu tomei. Então, basicamente foi isso. Não teve nenhum apelo assim, nossa, eu preciso reduzir gordura, eu quero ficar com um corpo melhor, não, foi basicamente uma questão de saúde, uma questão de bem-estar. E hoje eu vejo, né, os meus hábitos alimentares e vejo
o meu exercício como uma rotina fundamental, necessária e, como eu brinco com a Carol aqui, algo inegociável, é algo que eu não abro mão. Por exemplo, hoje, antes de vir aqui, eu já fiz a minha corrida, eu já malhei e tá tudo certo. Tô vendo a pergunta do Nixon aqui. Tô vendo primeiro aqui uma do, acho que é Rena Personal, mobilidade e estabilidade na reabilitação da coluna. Olha, Rena, é um tema que eu já falei por muitos anos, mas eu confesso que eu tenho falado menos agora. Eu te recomendo depois, eu tenho alguns perfis que eu posso indicar para você dar uma olhada, mas sem dúvida é muito importante o indivíduo ter uma boa mobilidade torácica e uma boa estabilidade lombar. Depois a gente pode conversar sobre isso. Qual seria a forma de demonstrar para o indivíduo para que entenda e aceite o processo de emagrecimento e se estende por muito tempo através de uma alimentação e treino constante? Olha, Nixon, não sei qual seria a forma ideal. Cada indivíduo ele é movido, ele é impulsionado por questões particulares e pessoais. Eu, por exemplo, fui movido e impulsionado por questões relacionadas à minha saúde, minha família, a querer ter mais tempo, a querer viver melhor, a voltar aos hábitos que me faziam bem. Tem pessoas que vão ser impulsionadas por uma questão estética. Ah, nossa, eu vou ficar melhor, as pessoas vão, sabe? Tem pessoas que vão ser impulsionadas por uma questão também familiar no sentido de longevidade. Ah, eu vou viver melhor, eu vou conseguir ter tempo para os meus netos, né, para os meus filhos. É uma coisa que eu converso isso muito aqui com a minha família. Então, e aí, Nixon, é o ponto que eu quero frisar aqui na nossa conversa. Por isso, a importância do psicólogo no processo do emagrecimento. Uma vez que não é nosso papel, e não é porque não é nosso, porque a gente não tem competência para isso, é entender o que move cada indivíduo e o que faz cada indivíduo tomar as suas escolhas. E por isso, o psicólogo ele pode atuar dentro desse contexto de forma gradual e progressiva na terapia, que faça com que esse indivíduo entenda de maneira gradual o quão importante é ele tomar as melhores escolhas relacionadas à sua saúde e aos seus hábitos alimentares. Então, uma forma de demonstrar isso para o indivíduo é você mostrar os benefícios do emagrecimento, né? É difícil, e eu confesso para vocês que é difícil. É difícil o cara mudar o hábito alimentar, é difícil você fazer ter bons hábitos alimentares, é difícil você abrir mão de um doce, né? Não digo abrir mão, não comer mais, mas parar de comer como comia antes. É difícil você ir para a academia 3, 4 vezes na semana ou todo dia. É difícil correr. Mas é difícil também você ter um infarto, é difícil você ter um AVC, é difícil você ter um câncer, é difícil você morrer cedo ou ficar acamado e não poder mais sair da sua cama. Então cada um escolhe aquilo que é difícil. Você escolhe a dificuldade que é capaz de passar. Então, mostrar isso pode ser um ponto muito relevante. Mas não é nosso papel ficar tentando. É claro que o nosso papel é incentivar, motivar, orientar. Mas dentro desse contexto, o psicólogo é muito mais eficiente no processo de conscientização e de mudança de comportamento. Por isso que é importante o papel do psicólogo no conceito do emagrecimento. Bom, ficou claro aí? Galera, tá todo mundo aí? Vocês estão quietinho? Vou responder a pergunta do Thiago aqui. Thiago Mata. Você faz ginástica com qual frequência? Então, vamos lá. A frequência de treino que eu tenho é de 6 vezes na semana, Thiago. E aí, como que eu organizo meu treino, né? O que eu faço geralmente? Isso é uma questão minha particular, tá? Não estou falando que vocês tenham que fazer isso. Eu treino força e ao final do treino de força, geralmente eu faço 20, 30, às vezes até 40 minutos de aeróbio, depende muito do dia, tem dia que eu não faço. É uma regra? Não, é uma condição que eu coloquei para mim. E por que a frequência de 6 vezes na semana? Porque eu faço um volume, e olha aí, né, eu sou adepto dos altos volumes de treino de força, eu faço um volume alto para os meus grupos musculares. Então, por exemplo, eu tenho um treino que eu faço lá de
costas e bíceps, o meu treino de tríceps, de peito e tríceps, meu treino de perna e meu treino de ombro. Então eu preciso dessa frequência maior. Basicamente é isso. Agora, se você, não o Thiago, né, mas vocês que estão aí, porque o Thiago sabe bem disso, vocês que estão aí, que querem entender um pouco mais sobre frequência, periodização de treinamento, é importante a gente buscar aí, claro, evidências na literatura, mas o Belmiro fala muito sobre isso, o Thiago fala mais sobre biomecânica, né? E dentro do contexto do emagrecimento, já deixo adiantado para vocês aí, galera que está na comunidade de fisiologia, esse ano que vai entrar, 2021, a gente vai montar, eu vou montar, na verdade, né? Eu que vou montar, eu vou montar aí um curso para vocês sobre prescrição de exercício no processo de emagrecimento. Eu vou fazer vários relatos de caso e como intervir ou como atuar dentro desses contextos, tá bom? Não é regra, não é receita de bolo, mas a gente seguindo dentro de variáveis fisiológicas e de periodização de treinamento. Basicamente é isso. Galera, eu quero pedir um negócio para vocês, já que vocês estão aí super ativos e soltando o dedo no coraçãozinho. Momento do print, live especial de fim de ano. Lembrando que ainda vai ter mais uma quinta-feira, então printem a tela aí, me marquem, falam o que vocês acharam, o que vocês estão achando da nossa live de hoje. Nixon, obrigatoriedade, hein, irmão, tu me postar, tô brincando. Marquem aí, eu vou repostar vocês, tá bom? E vai ficar todo mundo lá no meus stories, como eu sempre falo, isso é um projeto, o meu Instagram é algo nosso e o objetivo é compartilhar com vocês e poder mostrar um pouco de vocês também nos meus stories, quem está aqui assistindo. Então, espero vocês lá, espero essas marcações, esse print da tela aí. Se quiserem botar a hashtag do Talking Science, pode botar, o Talking Science não acabou, é só um recesso e no ano que vem a gente já começa o Talking Science de hoje, do próximo ano com muito tema legal, beleza? Para terminar, uma pergunta que eu recebo muito, eu recebi já algumas vezes, né? E ela tem se tornado muito frequente, né? Em relação a todo esse processo aí que eu venho falando sobre emagrecimento e tudo mais. Agora, mais uma pergunta reflexiva, né? Muitas pessoas perguntam, me mandam aqui, né, na minha caixinha de pergunta, porque ficar respondendo isso toda hora é porque fica meio frequente, né? E aí eu acho que fica uma coisa meio enfadonha, meio cansativo pra vocês. E aí uma pergunta que eu recebo bastante é: Everton, tô trabalhando com tecido adiposo no Doc. Uma pergunta que eu recebo bastante é: Léo, por que você frisa tanto em falar básico? Por que falar tanto do básico se o emagrecimento não é tão básico assim? Porque, e agora, importante, prestem muita atenção nisso, porque ao longo de muitos anos, aqui, rede social, a necessidade de chamar a atenção fez com que muitas pessoas tornassem um processo que, por mais que seja básico e seja complexo, em um processo avançado e mistificado. Por muitas vezes, o cara, quando ele quer vender alguma coisa, quando ele quer vender um curso, um projeto, algo do tipo, ele primeiro vai colocar a dúvida na sua cabeça para depois ele querer te dizer que ele tem a solução. Não caiam nessa. Porque esse tipo de abordagem é uma abordagem antiprofissional. Eu costumo dizer que nós somos professores antes de vendedores. Ninguém aqui é vendedor. Se você está se preocupando em vender mais do que ensinar, você está na profissão errada. Então é mais um apelo aí dessa live de final de ano. Então parem de acreditar que em alguém que promete algo de curto prazo, em alguém que promete algo que só ele tem o resultado. Galera, se a literatura científica não aponta para um norte, como que um blogueiro de rede social vai apontar para alguma coisa? Desculpa, mas a ciência é algo muito lindo. E ela usa de vários métodos, de pessoas, de um conjunto de mente brilhante para tentar chegar em alguma resposta. E quando isso não acontece é porque de fato a resposta ainda não existe. E se a ciência não é capaz de responder, como essas pessoas, que sequer conhecem de ciência, podem te trazer alguma resposta ou algum resultado? Então,
uma coisa que eu quero deixar aqui de apelo para vocês é: se apeguem a quem fala de ciência, se apeguem a quem se pauta em evidências científicas. Parem de cair em métodos milagrosos, em coisas de pagação de mistério. Voltem ao básico. E por isso que eu falo que o básico é necessário. E por que voltar ao básico é necessário? Vamos lá. Coisas básicas que dentro da educação física muita gente tem problema. Metodologia científica. A maioria das pessoas não entende metodologia científica. A maioria das pessoas não sabe como a ciência funciona, não sabe como ler um artigo, não sabe como buscar um artigo, mas se preocupam em buscar um perfil para seguir que vai falar meia dúzia de falácias e você vai achar que é verdade. Então, volta, estuda lá como é a metodologia científica. Volta, estuda um pouco mais para você que gosta da fisiologia básica, de como que funciona o tecido adiposo, como que funciona o tecido muscular, como que funciona o sistema cardíaco, o sistema renal, para depois você querer entender como que isso acontece em condição de estresse, em resposta ao medicamento, em resposta ao exercício. Então, voltar ao básico é muito necessário. Por que é muito necessário? Por dois fatores. O fator 1, isso faz com que você seja mais eficiente na sua intervenção. O fator 2, isso te priva de cair em falácias e argumentações, por vezes baseadas em meia-verdade, de pessoas que estão muitas vezes mal intencionadas e são impulsionadas pela venda. Isso é muito importante de falar. A Juliane comentou aí, pior é o profissional vendendo milagre. De fato, Juliane, isso é um problema que assola muito e é por isso que cada vez mais eu tento me posicionar quanto a isso. O Renan Personal comentou, temos que saber os pilares primeiramente, o básico é o pilar de toda estrutura. Exatamente, ninguém começa a construir uma casa pelo teto, é preciso fundamentar as bases, e quando a gente fala de básico, a gente está falando da base para que algo seja construído. Então, como que você quer construir um pensamento, um conhecimento ou uma intervenção avançada se você não sabe como isso funciona no básico? Então, o básico, de fato, é necessário. Tô vendo o Diego aí, fala, Diegão, o básico só é básico quando você o domina. Perfeitamente. E ainda que você domine aquilo que é básico, por muitas das vezes você vai achar que é complexo. Eu falo muito isso por conta do efeito Dunning-Kruger, né? Quanto mais estudada a pessoa é sobre um assunto, menos certeza ela levanta sobre aquele assunto e mais questionamentos elas levantam. Então, se você, por muitas das vezes, acompanha alguém que fica levantando muitas certezas, se questione, porque se levanta a certeza demais, é sinal que está faltando senso crítico aí nesse contexto. Rodrigo, um abraço, irmão. O Rodrigo Abdala aí, o grande amigo, a gente está sempre trocando conteúdo aí da parte nutricional, sobre suplementação. Um abraço, cara. Fala, Thiago, outro abraço, cara. Forte abraço aí, irmão. Eu acho que a ciência sempre irá mostrar diversos caminhos e surgem boas estratégias com base científica como grande ferramenta para ser usado pelo profissional. Sem dúvida, Nixon, a ciência ela é a base que norteia a intervenção de qualquer profissional. Isso é importante falar. Porque, por vezes, as pessoas falam assim, mas na minha prática isso funciona. Tudo bem, na sua prática isso pode funcionar, assim como vários métodos de treinamento surgiram na prática e hoje são validados cientificamente. Mas quando a gente fala de saúde, não dá para a gente pensar, por exemplo, na minha prática, um exemplo, ivermectina funciona, mas uma série de evidências mostram que não, isso não funciona. Ela pode até funcionar com relação a alguns contextos relacionados ao seu uso, não necessariamente a Covid-19. Dei um exemplo qualquer aqui. Então, é uma coisa muito importante que na medicina isso já é feito, né? A prática baseada em evidência, isso já vem há anos na medicina. Na educação física isso precisa ser latente. A prática do profissional ela tem que ser baseada em evidências e não em metodologias de fulano de tal. Isso é um ponto que precisa ser levantado. Por muitas vezes as pessoas compram curso de finais de semana de pessoas que sequer têm vivências ou sequer têm alguma aplicabilidade prática ou até mesmo científica sobre um contexto e começam a reproduzir uma série de coisas na sua prática de prescrição
que por muitas das vezes não tem nenhuma eficácia, não tem nenhuma eficiência e sequer alguma eficácia. O que eu estou querendo trazer aqui, galera, não é crítica à intervenção de ninguém. O que eu quero que vocês guardem e que tragam isso, levem isso para 2021, é que a nossa intervenção ela precisa ser embasada. E por que eu falo sobre isso? Porque quando você tem um embasamento científico ou um embasamento teórico-prático da sua intervenção, você minimiza os erros e as mazelas. Os erros no sentido de não gerar o resultado esperado e as mazelas no sentido de não fazer nenhum malefício ao seu aluno. E isso é importante falar porque na prática da metodologia científica, o próprio nome já diz, a lógica dos métodos científicos fazem com que a gente erre menos, com que a gente tenha maior assertividade. E por isso, reproduzir aquilo que a ciência respalda minimiza os erros e aumenta a assertividade. Uma vez que a ciência se preocupa em se respaldar de uma série de controles para minimizar os erros, enquanto que o cara que quer te vender método não vai fazer isso, ele simplesmente vai te empurrar o método goela abaixo e você vai acreditar com base nos resultados que por muitas das vezes são expostos aqui em rede social. Nossa! Viajei aqui, né? Foi longe. Bom, tô vendo aí mais uma vez. Guardem aí, printem, é para printar, me marquem que eu vou repostar todos vocês. É a penúltima live, na quinta-feira a gente tem outra live, guardem isso, quinta eu quero ver vocês aí. Fiquem aí, tá acabando a nossa live, mas printem aí, me marquem que eu vou repostar todos vocês, eu quero vocês nos meus stories aí, eu quero saber o que vocês acharam no stories de vocês. E quero deixar aí uma boa notícia, viu galera? Vai ficar salva a live de hoje, então se você que está chegando pela metade, se você que está chegando pelo final, quiser assistir a live, vai ficar salvo aí e ao ficar salvo pode assistir quantas vezes quiser. No meu IGTV tem vários Talking Science que eu deixei salvo para vocês sobre vários temas legais, epigenética, sobre comportamento, vários fatores relacionados a emagrecimento. Eu estou sempre tentando trazer um pouco aí do que eu faço na bancada do laboratório, do que eu faço com os meus alunos na prática de treinamento e o que eu posso contribuir aí dentro da formação de vocês. Então, Tássia, fico feliz que vai ficar salvo, viu? Galera, 8h49, live chegando no final. Fiquem à vontade para dizer o que vocês acharam do Talking Science, dessa penúltima live. Olha o Leozinho aí, esse aí só fala merda. Léo, parabéns, irmão, pelo artigo publicado na Jarra. O Léo, esse troll da ciência aí, que já escreveu besteira, nem parece que é, né? Mas esse cara acabou de publicar um artigo num dos principais periódicos, dos principais periódicos científicos do mundo sobre estudos aí de hipertensão. Então o Léo é um professor da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, é um dos meus colaboradores no doutorado, e aí tá aí, ó. Você vê como que cientista pode ser idiota e ser super produtivo, né? Parabéns aí, Léozão. Vai ficar salvo, vou deixar para vocês aí. Depois vocês vão lá, comentem o que vocês acharam. Fico muito feliz aí de ter vocês aqui nessas últimas lives que a gente está fazendo. Na quinta-feira, às 8 horas, perdão, a gente vai ter mais live aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre as perguntas que vocês mandarem. E eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo aí, que passaram esse ano atormentado comigo aqui na rede social, através das semanas de emagrecimento, através dos cursos, através da comunidade de Fisiologia Simplificada. É muito legal ter esse contato, ainda que distante, mas tão próximo de vocês. Tô vendo perguntas aí, novas inscrições para a comunidade. Eu não tenho previsão. Talvez, não sei, vamos ver aí para fevereiro, mas acompanha, porque isso não depende só de mim, depende da equipe que trabalha junto comigo aqui. Mas vai abrir logo logo, eu espero ver vocês lá, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, live salva, espero que vocês tenham gostado. Uma quinta-feira eu espero vocês às 9 horas, hein?
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.